Glory, glory, glory. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 13. Hebreus capítulo 12. Desculpe. Hebreus fica bem no final do Novo Testamento, antes de Tiago. Hebreus 12, verso 28. Quem achou, diga amém. Hebreus capítulo 12, verso 28. Quem achou, diga amém. O escritor diz assim: por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça. Irmãos, nós não temos dimensão da profundidade dessas duas frases aqui. Elas são riquíssimas. Então eu vou ler novamente. Talvez a palavra dessa noite você vai ter que ficar bem ligado, senão você vai boiar nela. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual servimos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Você pode dizer amém? Então repita comigo: eu recebi um reino inabalável. Eu recebi um reino inabalável. E por isso eu preciso reter a graça. Agora vai comigo para Gênesis capítulo 37. Vamos estudar um pouco sobre a venda de José. José é o aspecto reinante da vida cristã. José foi a colheita final de Deus no livro de Gênesis. Deus trabalhou até ter José, alguém que governasse, alguém que reinasse. O problema é que ele foi comercializado. E Deus vai corrigir nossos corações essa noite. Verso 18 de Gênesis 37. De onde o viram e antes que chegasse conspiraram contra ele. Isso aqui é a nossa carne. Para o matar. E diziam um ao outro: lá vem o sonhador, o tal. Vinde depois agora, matemo-lo e lancemo-lo numa cisterna. E diremos: um animal selvagem o comeu. E vejamos em que lhe darão os sonhos. Mas Rúben, ouvindo isso, livrou-o das mãos deles e disse: não lhe tiremos a vida. Também lhe disse Rúben: não derrameis sangue, lançai nessa cisterna que está no deserto, e não ponhais mão sobre ele. Isso disse para o livrar deles, a fim de o restituir ao pai. Mas logo que chegou José, os seus irmãos despiram-no da túnica, a túnica talar de mangas compridas que trazia, e tomando-o lançaram na cisterna vazia, sem água. Pergunta para o irmão que está ao seu lado assim: o que você está fazendo com o reino de Deus na sua vida, irmão? José tipifica o reino de Deus. Verso 25. Ora, sentando-se eles para comer pão,
olharam e viram uma caravana de ismaelitas, vinha de Gileade. Seus camelos traziam aromatas, bálsamo e mirra, que levavam para o Egito. Agora preste atenção. O patriarca de Cristo disse Judá a seus irmãos: de que aproveita matar o nosso irmão e esconder-lhe o sangue? Vamos vendê-lo aos ismaelitas. Não ponhamos sobre ele a mão, pois é nosso irmão e nossa carne. Seus irmãos concordaram. Capítulo 38, verso 1. Aconteceu por esse tempo, aqui José já havia sido vendido para os ismaelitas. Então, nesse tempo, que Judá se desligou da graça de Deus, se apartou do corpo, se desligou dos seus irmãos e se hospedou na casa de um adulamita chamado Ira. Queridos, quando o Senhor Jesus cumpriu a lei, Ele cumpriu a lei para substituir no seu coração a lei pela fé. A lei dizia respeito a tudo que você precisava fazer para se encontrar bem com Deus. A graça te diz assim: você não precisa fazer nada para estar bem com Deus. Eu já fiz tudo no Calvário. A única coisa que você precisa para estar em paz, para estar alegre, para se sentir aceito, amado incondicionalmente, é colocar a sua fé em mim, diz o Senhor Jesus. Quando você coloca a sua fé em mim, eu te dou a justiça. E o fato de eu te presentear com a justiça significa que vem atrás a vida eterna. E o fato de você ficar vivo no Espírito é prova de que você pode reinar. Mas, ainda que nós entendamos a teoria da graça, a revelação precisa ser diária nas nossas vidas. Porque senão a gente sorrateiramente para de desfrutar e volta a comercializar. Volta a negociar. Um sintoma vem no seu corpo, e para Deus você não precisa fazer absolutamente nada, você está curado, a não ser assumir um comportamento que recebe essa cura. Estar curado, e você pode aplicar isso para qualquer verdade da palavra, tem que ser algo automático para você. Andar curado é algo que Deus quer te ensinar a andar sem nem pensar. Você não tem que ficar pensando: eu estou curado. Não, é normal, é a sua normalidade andar com uma saúde perfeita. É a sua normalidade andar com uma provisão perfeita. É a sua normalidade vencer. Vencer não é uma coisa que acontece a cada 10 anos na sua vida. Vencer é um milagre diário. Mas não é no exercício da lei que você irá vencer, pelo contrário, no exercício da lei você irá perder, porque a lei veio justamente para mostrar que você em si é um derrotado, e a graça veio para mostrar que em Cristo você é mais do que vencedor. Mas a teoria da graça é linda, irmãos. Mas a vivência da graça é um desafio, por causa do nosso treinamento em Babilônia, onde você lá tem que comprar tudo, por causa do nosso treinamento na religiosidade, onde para você galgar posições, ser alguma coisa, você tem que passar por processos e processos e processos, de maneira que você seja merecedor de um dia ter um título de pastor, merecedor de um dia
ser um ministro de louvor. A graça não funciona assim. A graça não pertence a esse mundo. Entender a graça é impossível se ela não te for revelada pelo Espírito Santo. E quando nós não entendemos a graça, nós tomamos o reino e o negociamos. Inconscientemente. Inconscientemente, você entra em atitudes de comércio do seu coração. E eu quero dizer como profeta essa noite, irmãos, que o comércio vai sair do nosso coração. Você não venderá José. Você restituirá José ao lugar dele. Onde ele viu seus pais e seus irmãos se prostrando diante dele. Mas a mente natural deles interpretou isso de uma maneira completamente errada. Na verdade, José seria levado para o Egito e num tempo de fome, ele ia colocar sua família no lugar mais honrado do Egito. Não era um dobrar-se, um humilhar-se, como eles estavam sentindo. Eles não discerniram. Querido, quando você não discerne o reino, você tenta negociar a graça. E a única coisa que traz a manifestação do reino na sua vida é a graça. Por isso o escritor disse: recebendo nós um reino inabalável. Ei, se você está na fé, você está numa condição inabalável. Ah, mas o médico falou, querido, o médico falou, mas Deus falou outra coisa. Ah, mas a circunstância, querido, nós recebemos um reino inabalável. Aí Paulo não diz assim: a partir de agora você vai fazer isso com José. Não, Paulo diz assim: retenhamos a graça. As práticas espirituais não são moeda no reino do Espírito. As práticas espirituais são recursos para treinar você na graça de Deus. Querido, eu estou aqui como um profeta hoje para declarar: você não vai ser bom na lei. Aqueles irmãos estavam cheios de justiça própria, pensando consigo mesmos: nós trabalhamos, nós ralamos, nós pagamos o preço, tudo que o pai diz, a gente faz, nós somos extremamente obedientes, agora ele recebe a túnica, está lá, isso não é justo. Toda vez que você sente que algo não é justo com você, você desconectou da graça, porque a sua justiça não é o comportamento de alguém, sua justiça é Cristo Jesus. Toda vez que você se sente injustiçado, é a sua carne gritando por uma justiça que já é sua. Ah, mas fulana foi injusta comigo. Oh, meu Deus. Solta José, meu irmão. Ah, mas fulano foi injusto comigo. Ô, querido, tira José da cisterna, não faz isso não. Cuidado, que como a filha de Betseba dançou para Herodes, e a Herodes caiu na besteira de dizer para ela: pede-me o que quiseres e eu te darei. E Herodes amava João Batista, gostava de ouvir João Batista, era fã de João Batista, mas ele caiu numa situação irreversível para a moral dele. Deixa eu te falar uma coisa: o Senhor te diz: filho, não caia numa situação irreversível. Não caia numa situação em que você abre a mão do meu reino por não viver na minha graça. Irmãos, graça é muito mais do que uma teoria, favor imerecido. Graça é o próprio Deus liberado para você em todos os momentos da sua vida. Forte esse aplauso à palavra de Deus.
Levanta as suas mãos e grita bem forte comigo: graça. O próprio Deus liberado para mim. Aqui, lá, acolá, lá, não importa. Onde eu for, eu tenho graça. E porque eu tenho graça, o reino de Deus se manifesta. Agora, quando Judá comercializou José, ele se aparta dos irmãos. A Bíblia não diz por quê. Talvez por remorso. Ninguém ficou bem com essa história aqui. Eles tiveram que manter essa mentira durante 13 anos. Até que o próprio José se revelasse a eles lá no Egito. Eu não sei por que Judá se apartou dos irmãos. Olha o que a Bíblia diz, verso 1. Aconteceu por esse tempo que Judá se apartou de seus irmãos e se hospedou na casa de um adulamita chamado Ira. Verso 2. Ali viu Judá filha de um cananeu. Olha, filha de um cananeu, chamado Sua. Ele a tomou por mulher e a possuiu. E ela concebeu e deu à luz um filho. E o pai lhe chamou Tornou a conceber e deu à luz um filho. A este deu o nome de Onã. Continuou ainda e deu à luz a outro filho, cujo nome foi Selá. Ela estava em Quezibe quando teve. Judá, pois, tomou sua esposa para Tomou uma esposa para o seu primogênito. O nome era Tamar. Porém, o primogênito de Judá, era perverso perante o Senhor. Ou seja, puxou mais a mãe do que o pai. Pelo que o Senhor o fez morrer. Então disse Judá a Onã: possui a mulher do teu irmão, cumpre o levirato e suscita a descendência do seu irmão. Gente, olha a bagunça que Judá foi se enfiando. Sabia, porém, Onã que o filho não seria tido por seu. E todas as vezes que possuía a mulher de seu irmão, deixava o sêmen cair na terra, para não dar descendência a seu irmão. Isso, porém, que fazia era mal perante o Senhor, pelo que também o fez morrer. Olha como Judá, depois que você negocia o que não é negociável, você se desliga da graça, e você começa a entrar no período de perdas. Sabe o que vai evitar você de perder? Não é você ser o santo dos santos, é você é você segurar a graça de Deus na sua vida. Quem está agarrado com a graça não perde. Diga bem forte, quem está agarrado com a graça não perde, só ganha. A graça nunca retirará algo de você. A graça vai acrescentar a você. Ela vai acrescentar saúde, ela vai acrescentar amigos, ela vai acrescentar negócios, ela vai acrescentar bênção. Querido, estar debaixo da graça é estar debaixo da morte de Jesus por mim, que me torna justo e digno diante de Deus. Mas se eu vendo José, eu vou acabar na casa do adulamita, vou casar com a cananeia, vai morrer significa acordado. Ou seja, você vai perceber, você vai estar acordado, mas as coisas vão sair da sua mão. Vai nascer Onã, deixava o sêmen cair na terra, para não suscitar descendência para o irmão. Você percebe que a intriga dos irmãos entrou na casa de José. Verso 11 do capítulo 38. Então disse Judá a Tamar, sua nora: permanece viúva em casa de teu pai, até que Selá, meu filho, venha a ser homem. Pois disse: para que não morra também este, como seus irmãos. Assim Tamar se foi, passando a residir na casa de seu pai. No decorrer do tempo, morreu a filha de Sua, meu Deus, mulher de Judá.
muita gente morrendo aqui, gente, pouco tempo. E consolado Judá subiu aos tosqueadores de suas ovelhas e Tímina, ele e seu amigo Ira, o Adulamita. Querido, seu amigo não é o Adulamita, seu amigo é o Espírito Santo. Se você entrou num período escuro, onde você não soube lidar com a graça de Deus, e coisas terríveis estão acontecendo na sua vida, não culpe ninguém, não transfira para ninguém, volte-se para a cruz de Cristo. Arranque o comércio do seu coração. Diga assim para o irmão que está ao seu lado: quando há comércio no seu coração, inconscientemente você ofende a Deus. Sacode o seu irmão, fala assim: quando há comércio no seu coração, você é capaz de vender até José. O que significa vender José? Negociar o que não é negociável. Tentar merecer o que não é merecido. Tentar fazer o que já está feito. Não, querido, não tente negociar com Deus. Deus não te chama para um negócio, Deus te chama para a fé. E a fé estabelece a graça, e a graça estabelece o reino. Levanta a sua mão e grita comigo: a fé. Mais forte, igreja: a fé estabelece a graça. A graça, o reino. E o reino tem tudo que eu preciso. Eu declaro aqui um povo cheio da graça de Deus. Eu declaro que toda conspiração da sua alma contra José, a fim de abraçar a justiça própria, a fim de abraçar a mentira, a fim de abraçar o evangelho falso. Aqueles irmãos viveram o evangelho falso por 13 anos diante de Jacó. Tem muito crente que não entende por que está dando tudo errado na vida dele. Porque ele negociou a graça. Ele colocou princípios no coração dele que repeliram o poder de Deus. Paulo diz, ou melhor, o escritor de Hebreus diz: jamais aconteça em vós que haja um perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Querido, confie em mim, sua carne está sempre conspirando contra José, contra o reino. E na sua escuridão, ela vai te levar a comercializar, sendo que você só tem que levantar as mãos e agradecer. Toda vez que você está lendo a palavra e uma revelação vem, graça está sendo te dada. Ali é um trono de louvor. Ali é um lugar de ação de graças. Aprenda a ler a palavra, ouvindo o Espírito Santo e dando glória a Deus. Porque Paulo diz no capítulo 13 de Hebreus: o que vale é o coração confirmado com graça e não com alimentos. Declaro seu coração confirmado com graça. Ah, mas pastor, eu fui crescido numa religião, eu só entendo de lei. Essa é a causa da maioria dos problemas ter acontecido na sua vida. Porque você talvez inconscientemente tem negociado José. Foi parar na casa do Adulamita, chamado Ira, ficou amigo dele, constituiu uma família com uma cananeia. Aí morreu o primeiro filho, morreu o segundo filho, morreu a filha. Perdas.
Senhor te diz: filho, chega de perdas na tua vida. Essa palavra é profética. Vou repeti-la. O Senhor te diz: filho, chega de perdas na tua vida. Mas não é a sua performance que vai impedir isso, é o seu descanso no Evangelho. Não é o que você faz ou deixa de fazer, é ter uma revelação do que Jesus fez, a ponto de você ser ousado em crer. Não, pode esquecer, cambada. José vai sair dessa cisterna, José vai voltar para casa, me dá essa túnica aqui, é dele, e a palavra de Deus se cumprirá nessa família. Esse deveria ser o comportamento de Judá. Mas o pior vem pela frente. Diga assim para o irmão que está ao seu lado: andar na justiça própria é o maior engano na sua vida. Querido, não existe alegria verdadeira na justiça própria. A alegria está na graça de Deus. Note, irmãos, olha para mim. Eu estou pregando sobre graça, sim ou não? Vou perguntar de novo. Eu estou pregando sobre graça, sim ou não? Sim. Então vocês vão conhecer daqui a pouco o patriarca de Jesus dessa bagunça aqui. Porque talvez você se sente tão... Você sente sua vida uma bagunça por causa da religião. Você sente que a sua vida vira uma bagunça por causa do legalismo. Que o sentimento é: não tem saída. Tem sim. No meio desse coração errado, Deus vai te pôr para orar em línguas. Deus vai reverter o seu coração. E vai nascer o patriarca de Cristo. Verso 13. E o comunicaram a Tamar: eis que o teu sogro sobe a Tímina para tosquear as ovelhas. 14. Então ela despiu as vestes de sua viuvez e, cobrindo-se com um véu, se disfarçou e assentou-se à entrada de Anaim, no caminho de Tímina. Pois via que Selá já era homem e ela não lhe fora dada por mulher. Vendo-a Judá, teve por meretriz, pois ela havia coberto o rosto. Então se dirigiu a ela no caminho e lhe disse: vem, deita-te comigo, deita-te, deixa-me possuir-te, porque não sabia que era sua nora. Ela respondeu: que me darás para coabitares comigo? O problema de quem vende a graça é que ele vai tentar comprar a graça. E ele se deu muito mal aqui. Fala assim bem forte comigo: quem vende, compra. Olha o que aconteceu. Ele respondeu, final do verso 16, a suposta prostituta perguntou: que me darás para coabitares comigo? Ele respondeu: enviar-te-ei um cabrito do rebanho. Perguntou ela: dar-me-ás então um penhor até que o mandes, uma garantia. Respondeu ele: que penhor te darei? Ela disse, repete comigo, igreja: o teu selo, mais forte todos, o teu selo, teu cordão e o cajado que seguras.
Quando você vende a graça, e você não faz um retorno para a simplicidade da fé, abre-se uma brecha para que você compre. Jesus disse que quando um demônio sai, ele anda por lugares áridos, mas quando ele volta, ele traz mais 7. E o segundo estado fica pior do que o primeiro. Ele perdeu o selo, que fala do Espírito Santo. Ele perdeu o cajado, que fala da autoridade. Ele perdeu o cordão, que fala das palavras reveladas da sua vida. O problema é que quando você vai negociando, e você não enxerga o caminho de erro que você entrou, aquilo que realmente você tem que reter, que é a graça, você não retém mais, você negocia. E ele deu para ela o selo, o cajado e o cordão, como penhor. Meu penhor não é nada que a religião me dá. Meu penhor é que o meu Pai me deu. Espírito Santo de Deus. Fala assim para o irmão que está ao seu lado: saia de toda a confusão que a religião te meteu. Olha para o teu irmão, fala para ele: vai para a estaca zero. Aprende tudo de novo. E redescubra a graça de Deus. Senão você vai perder o seu selo. Você vai perder o cajado. Você vai perder o cordão. Aquilo que te faz filho de Jacó. Aquilo que te faz Judá. Pouquíssimas vezes na história bíblica um servo de Deus se prostitui, pois aqui ele se prostituiu. Sabe o que é prostituir-se? É colocar os valores da religião acima dos valores espirituais que funcionam na sua vida, e abrir mão deles. E você vai perceber que foi por um momento de prazer. Sempre que você muda-se para a casa do adulamita, você se casa com a cananeia, mas você não tem força para ser fiel a ela. Você está casado com a cananeia, mas deita com a prostituta, porque a lei não suscita santidade, a lei suscita o pecado. Mesmo que você seja casado com uma cananeia, você vai prostituir, ou seja, você vai abrir mão de certas coisas que você não pode abrir mão, por causa de um prazer. Olha para mim, quando você estiver a ponto de tomar uma decisão em função do seu prazer, que vai negociar os valores de Deus na sua vida, acorde, você se perdeu há muito tempo. É Apocalipse para você. Lembra onde caíste e volta. Não é porque aqui nós temos um salão lotado de pessoas que todos estão na graça. Porque quem está na graça, irmãos, tem uma vida cristã transbordante. Quem está na graça tem uma vida cristã vitoriosa. Eu não estou dizendo que ele é perfeito, mas a graça de Deus é perfeita na vida dele. Não deite-se com uma prostituta, ou seja, não deixe o prazer da sua carne tomar o lugar de valores espirituais que te fazem ser Judá, que te fazem ser esse homem, essa mulher de Deus que você é. Pastor, mas eu já estou muito adiantado na religiosidade, o que eu faço? Se entrega à oração em línguas, meu irmão. Seu amigo não é mais ira, seu amigo é o Espírito Santo. Se entrega à oração em línguas, meu irmão. O Espírito Santo vai fazer um caminho de volta lá de onde você não devia ter saído,
Lá, o Espírito Santo vai te mostrar dentro do seu coração. Filho, você negociou. Você parou de orar em línguas. Filho, você parou de meditar na palavra. A dúvida hoje é sua amiga. O cajado, o selo, o cordão, eu me amarro nele, eu me sinto firme. O cajado me dá firmeza. O selo é um anel. O selo que ela pediu. Vamos ler aqui. Capítulo 38, 18. Respondeu ele: que penhor te darei? Ela disse: o teu selo, teu anel de filho de Judá, filho de Jacó, o teu cordão e o cajado que seguras. Ele, pois, lhes deu e a possuiu, e ela concebeu dele. Levantou-se ela e se foi, tirou de sobre si o véu e tornou as vestes da sua viuvez. Enviou Judá o cabrito por mão do adulamita seu amigo, para reaver o penhor da mulher, porém não a encontrou. Tarde demais. Tarde demais. O Senhor manda te dizer: cuidado, porque você pode não encontrar o que você negociou, e pode ser tarde demais. Olha que seriedade. 21. Então perguntou aos homens daquele lugar: onde está a prostituta cultual que se achava junto ao caminho de Enaim? Responderam: aqui não esteve nenhuma prostituta. Sabe aqueles períodos que você não começa a entender mais nada? Gente, eu fiquei doido. A mulher estava aqui, agora não está mais. A pessoa começa a ficar oprimida, a pessoa começa a ficar em confusão. Tendo voltado a Judá, disse: não a encontrei. E também os homens do lugar me disseram: aqui não esteve prostituta cultual nenhuma. Respondeu Judá: que ela o guarde para si, para que não nos tornemos em opróbrio. Mandei-lhe com efeito o cabrito, todavia não achaste. Passados quase 3 meses, dá um glória a Deus bem forte. Agora vai começar uma história de misericórdia. Fala para o teu irmão: agora o ambiente vai aliviar aqui, irmão. Vocês estão olhando com a cara para mim com essa palavra? Está todo mundo assim: meu Deus, será que eu negociei a graça? Está todo mundo assim: meu Deus, onde é que eu prendi José, que eu vou lá soltar ele agora? Passado quase 3 meses, foi dito a Judá: Tamar, tua nora, adulterou, pois está grávida. Então Judá, olha só o que é a lei e a justiça própria. Então Judá disse: tirai-a fora, para que seja queimada. Sabe qual a característica de quem perdeu a graça? A condenação que está sobre ele, ele quer colocar sobre os outros. Quando você perde a graça de Deus, você se sente condenado, então você condena. Judá disse: vamos colocar fogo nela. Em tirando-a, mandou ela dizer a seu sogro: do homem de quem são essas coisas aqui? E disse mais: reconhece de quem é este selo, e este cordão, e este cajado? Reconhecendo Judá, disse: mais justa é ela do que eu, porquanto não dei a selar meu filho, e nunca mais a possuiu. E aconteceu que, estando ela para dar à luz, havia gêmeos no seu ventre. Dá glória a Deus, igreja. Ao nascerem um, pôs a mão para fora, e a parteira, tomando-a, lhe atou um fio encarnado. Diga para o irmão que está ao seu lado:
Se a carne não funcionou até agora, não é agora que vai funcionar. Levanta a mão bem alto, diga assim comigo: se até hoje essas áreas de carne não tem resolvido a minha vida, não tem fio encarnado que vai resolver. Vinte e oito. Ao nascerem, um pôs a mão para fora, e a parteira, tomando, lhe atou um fio encarnado e disse: este saiu primeiro. Mas, recolhendo ele a mão, aleluia, saiu o outro. E ela disse: como rompeste saída? E lhe chamou Pérez. Depois lhe saiu o irmão em cuja mão estava o fio encarnado, e lhe chamaram Zera. Agora vamos terminar essa palavra lendo Mateus capítulo 1. Mateus capítulo 1. Eu falo e você repete com mel na sua boca. Livro da genealogia de Jesus Cristo. Filho de Davi, filho de Abraão. Mais forte, igreja. Abraão gerou Isaac. Isaac a Jacó. Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Pérez. Pérez gerou Esrom, Esrom a Arão, Arão a Aminadab, Aminadab Naasson, Naasson a Salmão, Salmão gerou Raabe, de Raabe a Boaz, este de Ruth gerou Obed, e de Obed Jessé, de Jessé gerou o rei Davi, e o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. Que dá outra palavra. Não está tudo perdido. Você vendeu José, comprou o prazer, se prostituiu, perdeu o selo, perdeu o bordão, perdeu o cordão, está se sentindo confuso, ninguém está entendendo mais nada. Mas você não parou de orar em línguas. Vou dizer novamente, você não parou de orar em línguas. Então o Senhor é poderoso para dessa bagunça tirar o patriarca de Cristo. Interessante como nos últimos momentos a carne quis se manifestar ainda. Zerá, pôs o bracinho para fora, a mulher amarrou um cordão encarnado. A gente sente assim: puxa, de novo, vou cair de novo, errei novamente. Aí de repente Zerá encolhe a mão e Pérez nasce. É tão forte que a parteira assusta e diz para Pérez: como que você rompeu dessa maneira? Por causa da graça. Aleluia! Como que a sua história mudou dessa maneira? Por causa da graça. Como que você estava fadado a esse câncer sumiu? Por causa da graça. Esse casamento estava acabando e foi restaurado por causa da graça. Essa empresa estava falindo e Deus restaurou ela por causa da graça. Você vendeu, prostituiu. Irmãos, eu estou falando tudo isso a nível espiritual. Por exemplo, Onã
quando tinha relação com Tamar, derramava o esperma no chão. E lá diz assim: para não suscitar descendência ao seu irmão. E se Deus te chamou para suscitar descendência para o seu irmão? Ei! Você vai derramar o sêmen no chão? Se Deus te chamou para honrar o outro, se Deus te chamou para desaparecer, para o outro aparecer. Mas Onã não aceitou isso. Não, eu não vou suscitar descendência para o meu irmão. E ele jogava o sêmen no chão. Deus veio e matou ele. Hoje Deus não vai matar você, nós estamos na graça. Nós estamos depois do Calvário. Mas esse Onã que está aí vai ter que morrer. Você não vai morrer, mas Onã vai. Esse perverso que está aí dentro vai morrer. Levanta a sua mão e diga: eu recebo essa palavra. Então diga bem forte comigo, com as mãos levantadas: recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, não a venderemos, não a compraremos, não abriremos mão do que ela nos deu. O selo, o cajado, o cordão, não abriremos mão do que é nosso, por causa da prostituição. Toda prostituição espiritual está repreendida na minha vida, todo adultério espiritual está repreendido na minha vida, em nome de Jesus Cristo. Eu não pertenço a Moisés, eu pertenço a Jesus. A lei veio por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Por que Deus trouxe essa palavra hoje, irmãos? Porque nós precisamos continuar a jornada. Nós só começamos. A jornada do entendimento, a jornada do desfrute, a jornada da experiência com a graça de Deus. Não, querido, a graça de Deus não vai ser um momento dessa igreja. A graça de Deus vai ser o caminhar dessa igreja. Não vai ser um tempo de revelação, vai ser porque só a graça te põe no Espírito. Você nunca vai achar a porta do Espírito se não for aos pés da cruz. Pode procurar a porta do Espírito nos homens, nos congressos, em livros, em conselheiros, em filosofias, em homens sábios, em homens ungidos. Pode procurar, querido, você só vai encontrar a porta da graça quando você estiver nos pés da cruz, sabendo que você não é, mas Ele é. E aquele sangue cai na sua cabeça, e quando o sangue cai na sua cabeça, você levanta a sua mão e grita: eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. E quando o engano está no caminho, Tamar está com o véu, eu não estou vendo que é minha nora, não é uma prostituta, tem um jogo ali, eu vou ter discernimento. Eu não vou nem ouvir a proposta, porque eu não estou atrás de prostituição espiritual. Eu estou apenas quieto, seguindo o Espírito, passo a passo. Se eu passar por aquela mulher com véu, o que eu vou fazer é expulsar os demônios dela.
tirar o véu do rosto dela, vou dizer: você não é nada disso. E o selo, o cajado e o cordão nunca vão sair da minha mão. Agora eu sei que nós não somos tão espirituais assim. A gente volta e meia vende José e compra o prazer. É por isso que Pérez nasceu. O nascimento de Pérez e a entrada de Pérez na genealogia de Jesus é Deus te falando: cara, você só sabe se enrolar. Cara, você é especialista em se enrolar, mas eu sou maior do que os seus problemas. Eu vou te dar uma descendência espiritual nessa terra. E um dos descendentes chamará Pérez, filho de Tamar. Porque eu sou Deus do improvável. Eu sou Deus da misericórdia. Eu gosto de ser bom. E não há maldade em você que ganhará da minha bondade. Você vendeu José, você se desligou dos seus irmãos, foi morar com a Dulamita, casou com a Cananeia, passou perdas e perdas, morreu Onã, não sei o que morreu na sua vida, mas quem entra pelo caminho da lei começa a perder, as coisas vão morrendo, morre empresa, morre casamento, morre saúde, morre tudo. Só que você é uma pessoa que descobriu uma linguagem sobrenatural. A esperança para essa bagunça chama-se Espírito Santo. Bate o pé no chão e dá um glória a Deus bem forte. Diga para o irmão que está ao seu lado: a esperança para essa bagunça está no Espírito Santo. Levanta as duas mãos bem alto, quero ver quem é humilde para falar. Diga assim: eu sou expert em bagunçar o negócio, mas eu decidi ser amigo de quem é expert em alinhar o negócio. Porque o sentimento que vem sobre um cabra desse é de culpa. Sim ou não? É de acusação, de condenação. Puxa, eu vendi meu irmão, eu larguei meus irmãos, fui morar com a Dulamita, casei com a Cananeia. Aí meu filho começou a morrer tudo. Ainda morreu uma filha. Eu, na crise da minha alma, caí em prostituição, perdi meu bordão, meu selo e meu cordão. Gente, o que mais me falta? Não falta nada. Porque o que tinha que bagunçar já bagunçou o suficiente, não tem que bagunçar mais. Gênesis 38 é o capítulo mais bagunçado da Bíblia. Ele tomou mulher errada, foi morar no lugar errado, largou dos irmãos, vendeu o irmão, morreu um, morreu o outro jogava o sêmen na terra, e egoísta, e Deus matava um, e pau quebrava, e caía em prostituição, perdia as coisas. Agora pergunta bem forte para mim assim: pastor, você está falando de quem? Estou falando de Judá. Nós dizemos que ele é o leão da tribo de quem não foi boa coisa. Ah não, gente, bebe aí agora, recebe. Ele é o leão da tribo de? Ele é o leão da tribo de quem não foi boa coisa.
Deus gosta de pegar quem não é boa coisa, porque Ele é especialista em consertar, Ele é especialista em restaurar, Ele é especialista em perdoar, em libertar, em curar, em mudar caráter. Te dá um caráter que perdoa, te dá um caráter de firmeza, te dá um caráter que não desiste, te dá um caráter grudado no Espírito Santo, te dá um caráter que manifesta a glória de Deus. Como que Tamar aparece aqui, meu Deus? Judá gerou de Tamar a Pérez. É daquela situação vergonhosa que Deus vai transformar e te fazer mais do que vencedor. Onde você era fraco, ali vai se aperfeiçoar o poder dele. E no final, você vai estar muito sem graça, mas com um sorriso até aqui, ó. Você vai estar sem graça, tipo assim, Deus, só o Senhor mesmo. Deus, eu não mereço. Mas o Senhor não abençoou quem merece. O Senhor abençoa quem crê. Então eu desisto da minha justiça própria e abraço a graça de Deus. Estou terminando. A bagunça que esses meninos fizeram foi tão grande, irmãos, que naturalmente falando não tinha volta. Como é que eles chegam para o pai e dizem assim: nós vendemos José? Se o pai já tinha passado um luto, aqui você lê o texto, o pai chorou dias, o pai passou um luto miserável. O pai ia excomungar todo mundo, amaldiçoar quinta, sexta geração, como Noé fez. Não tinha jeito de resolver, não. Então não tem jeito para você resolver, mas para Deus tem. E chegou o momento em que Judá estava conversando com seus irmãos em hebraico, e José entendendo tudo que eles diziam, mas falando em egípcio, falando línguas diferentes. Aí chegou o momento em que José se revela. Quando José se revela, toda essa bagunça aqui caiu por terra no coração de Judá. Fique tranquilo, porque uma revelação de Cristo vai tirar você de qualquer buraco que você se meteu. Imagina a cara deles, olha que José, gente, sou eu. Todo mundo ficou assim, ai, correu e abraçou José. E todo mundo entendeu a palavra profética. Não havia ali humilhação para eles, havia exaltação para eles. Deus nunca tem humilhação para você. Deus quer exaltar você. Você pode dar glória a Deus? Graça e paz.